Vamos para a exposição da nossa palavra, e para isso vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. É linda a maneira, eu falei isso hoje de manhã, é linda a maneira como o Senhor constrói a forma como Ele deseja ser adorado. Hoje nós falamos e cantamos a respeito, da mulher samaritana, e hoje nós vamos estudar e considerar a respeito desta história exatamente, a respeito da mulher samaritana. Eu sou uma pessoa que ama ler os diálogos de Jesus Cristo, eu já tenho até algumas coisas escritas a este respeito. É maravilhosa a maneira como o nosso mestre, com poucas palavras, nos desarma e nos faz refletir, nos faz prestar atenção a detalhes que são preciosos e nos faz enxergar situações de uma maneira tão diferente, completamente, faz mudar a nossa perspectiva. Um diálogo com Jesus, uma conversa com o nosso Senhor, e nós já não somos mais os mesmos. Se tem uma coisa com o que as mães em geral convivem, em alguns momentos, é com culpa. Eu costumo falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a gente considera a respeito de muitas coisas em relação aos nossos filhos, e muitas vezes a gente percebe algumas coisas a respeito dos nossos filhos e a gente fica considerando, não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo e assim por diante. E eu fui uma pessoa que sofreu bastante em relação a isso, e houve um momento na minha vida em que eu estava numa madrugada orando, e colocando algumas situações diante de Deus, e justamente pedindo perdão para Deus a respeito de coisas que eu tinha feito e não deveria em relação às minhas filhas. Mas coisas que eu já tinha pedido perdão para elas, que eu já tinha pedido perdão para Deus inclusive, e estava reiteradamente pedindo perdão novamente para o Senhor a respeito daquilo. Porque eu estava convivendo, na verdade, com culpa. E numa determinada noite, orando na madrugada e falando com o Senhor novamente a respeito daquelas coisas, o Espírito Santo num determinado momento chegou para mim e falou assim: Dani, e não é só isso, ainda tem mais isso, mais isso, mais isso. E Ele me fez lembrar de coisas que eu já nem me lembrava mais. E aí que eu chorei ainda mais, e chorei muito. E na medida em que eu fui daí acalmando, baixando, porque de verdade, gente, eu estava mordendo travesseiro já, mas na medida em que eu fui me acalmando, o Espírito Santo veio falando e falou assim: os seus planos podem ser frustrados, os meus não. Quer dizer que se tivesse acontecido do jeito que você planejou e idealizou, e não da maneira como eu permiti, teria sido melhor? E eu não tinha enxergado o tamanho da minha arrogância diante de Deus, achando que a minha maneira, e que na minha força, e que do meu jeito, aquilo que parecia piedade e modéstia, era na verdade orgulho e arrogância. Aí, eu chorei ainda mais. Sabe quando você fica assim, ó? Chorei tanto que dormi em algum momento, mas quando eu acordei, eu tinha sido liberta de toda a culpa com a qual eu tinha convivido durante tanto tempo. Não sei falar para você de que maneira que essa culpa foi embora, eu só sei que Deus me falou a verdade a meu respeito e me acolheu. E daquele dia em diante, este pecado não mais teve poder sobre a minha vida, e eu pude desfrutar, a partir dali, da graça do Senhor, inclusive nesta área da minha vida. Assim como foi com a mulher samaritana, que se assentou naquele poço para conversar com Jesus, ele já estava lá. E é sobre isso que nós vamos considerar um pouco nesta noite. Um pouco sobre isso, vamos conversar sobre esta situação, um texto tão conhecido,
mas que fala a respeito de uma mulher que foi confrontada com a verdade. E somente depois deste confronto com a verdade, ela pôde desfrutar da graça de Deus para a sua vida a respeito daquilo. O texto de João, no capítulo 4, nós vamos considerar sobre toda a história, mas nós leremos a partir do versículo 5. E diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Vivifica, Espírito Santo, esta palavra nos nossos corações, transforma as nossas vidas e tenha liberdade para falar diretamente, pessoalmente, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma conversa inusitada, um diálogo inesperado entre um judeu e uma samaritana. Um judeu conversar com uma samaritana, ainda mais uma mulher e ainda mais, como o texto deixa bem claro, aquele tipo de mulher. Nos versículos 6 e 7, Jesus chega ao poço de Jacó, e aqui ele se apresenta na sua plena humanidade, cansado e com sede, porque ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sentir cansaço, fraqueza, ele conhece todas as nossas fragilidades. O poço de Jacó era um lugar de memória histórica, um símbolo da herança espiritual, mas que agora se tornaria também um lugar da revelação do eterno. O horário em que Jesus se encontra com essa mulher também é algo bastante revelador, porque era a hora sexta, ou seja, o horário do meio-dia, o momento em que o sol era mais forte, quando ninguém sairia para buscar água. E isso sugere, portanto, que a mulher que ia naquele horário não queria ser vista. Ela estava escondida, provavelmente porque ela era marcada por vergonha e por rejeição social. As mulheres naquela época e as pessoas naquela época costumavam ir ao poço ou no começo da manhã ou no final da tarde, momento em que era mais fresco e que o sol não estava tão forte, tão causticante. Mas ela ia justamente neste momento, no momento do meio-dia, porque ela não queria participar da rede social. O poço tinha esta conotação também. Era quando as pessoas ali se encontravam, e enquanto aguardavam pela sua vez de pegar água, então eles iam considerando e conversando. Olha, você ficou sabendo o que aconteceu na vida de fulano? Você está sabendo disso que foi dito? Você viu o decreto tal, aquilo que está falando? Você viu aquele sacerdote lá que fez assim ou que falou assim? E assim por diante. Então era um lugar de socialização ali junto do poço também. E muito provavelmente por causa disso, é que esta mulher que não queria socializar com ninguém, por motivo de vergonha, por motivo de rejeição, não ia lá. Ela preferia ir no lugar onde onde ninguém ia, no momento em que ninguém se encontrava ali.
E na semana passada, enquanto o Evert pregava a respeito da mulher do fluxo de sangue, eu fiquei justamente considerando no meu coração a respeito desta mulher. E a comparando em relação à mulher do fluxo de sangue. Impura também, rejeitada também, envergonhada também e escondida também. Mas já reparou que ninguém se esconde de Jesus? Já percebeu que ninguém lhe passa despercebido? E enquanto todos evitavam aquele horário, Jesus escolhe exatamente este momento para ir e puxar a conversa com ela, para ir encontrá-la. Já viu como Jesus nos encontra nas nossas horas mais difíceis? Já viu como Jesus nos encontra nas nossas horas mais solitárias? O Criador do universo se assenta sedento e cansado para oferecer águas de descanso para aquela samaritana. Ele sabe nos encontrar nos nossos momentos de maior vulnerabilidade. Será que nós também temos buscado água, alívio, descanso, ânimo, disposição, alento, em silêncio? Escondendo as nossas próprias dores e escondendo a nossa própria história. No versículo 9, quando Jesus pediu para aquela mulher que lhe desse de beber, ela se surpreendeu. Como é que, sendo você judeu, vem conversar comigo e além de tudo vem me pedir água? E o espanto dela não foi algo que não tivesse razão ou que não tivesse motivo. Justamente porque existia uma rivalidade, uma hostilidade entre samaritanos e judeus que remontava já de muito tempo. Porque quando os judeus voltaram do cativeiro da Assíria, quando eles voltaram do cativeiro da Síria para a região da Samaria, existiam povos pagãos que estavam assentados ali, que viviam ali. E Deus tinha determinado que os judeus não deveriam se associar com os povos pagãos, que não deveriam se dar em casamento e assim por diante. Mas foi exatamente isso que os judeus, quando voltaram do exílio, fizeram. Casaram-se com os povos pagãos, casaram-se com os cananeus, e por conta disso, os judeus olhavam para os samaritanos e falavam assim: raça miscigenada, se misturaram, não podia ter misturado, não podiam ter se dado em casamento com esses povos pagãos. Então eles consideravam, os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo miscigenado. Culturalmente, um rabino jamais conversaria com um samaritano, ainda mais sendo uma mulher. Mas Jesus não segue os padrões humanos, já percebeu? Jesus atravessa as fronteiras do ódio, da amargura, da religiosidade e do preconceito. Jesus nos mostra que o Evangelho não conhece os limites humanos. Ele supera barreiras raciais, ele supera barreiras religiosas, barreiras de gênero, a fim de alcançar corações, porque a graça não é algo que se dá como prêmio àqueles que são perfeitos e puros. É justamente o contrário. A graça é o meio pelo qual nós podemos andar no caminho para a perfeição, oferecida aos rejeitados, aos fracos, aos sedentos e àqueles que não são. Então, desde já, nos cabe uma reflexão. Quem são os samaritanos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, a fim de que nós rompamos barreiras religiosas, emocionais, sociais, de preferências, de conveniências e abramos mão dos nossos padrões humanos para assumirmos exclusivamente os padrões dele? Nós que somos caídos, muitas vezes preferimos considerar a dor e também amar e sermos empáticos com aqueles que nos oferecem algum retorno, alguma vantagem, algum favor ou algum prazer.
Será que é essa a régua de Jesus Cristo? O que essa mulher poderia oferecer para Jesus para que ele se importasse com ela? Para o cristão importa o que importa para Deus, e importa porque importa para Deus. É isso que importa para Deus. E aí, meditando a respeito disso, foi inevitável não pensar no profeta Jonas. A maior parte de nós, ou talvez todos nós aqui, já conheçamos a história do profeta Jonas, pelo menos já ouviu falar a respeito daquele homem que foi engolido por um grande peixe. Deus deu a ele a missão de anunciar o evangelho não apenas para pessoas com quem ele não se importava, mas para pessoas que ele odiava com todas as suas forças. E ele odiava por causa da sua raça, por causa da sua ascendência, por causa da sua atitude para com os judeus, porque os assírios não eram aquele povo que de vez em quando tinha um olharzinho torto para os judeus, ou que falava palavras deselegantes para os judeus. Os assírios, os ninivitas, matavam os judeus. Então Jonas odiava os ninivitas, muito a contragosto. Jonas obedeceu a Deus, e depois de um tempinho na barriga do peixe, ele foi praticamente vomitado em Nínive, a fim de evangelizá-los, de dizer-lhes aquilo que Jesus estava falando para a mulher no poço de Samaria, que era uma nação pecadora e que deveriam se arrepender. E ambos obedeceram a Deus, tanto Jesus quanto Jonas. Jesus com a samaritana e Jonas com os ninivitas. Mas quanta diferença na maneira de obedecer! E qual era a diferença entre Jesus e Jonas? O pecado. O pastor Everett certa vez pregou sobre Jonas, uma pregação maravilhosa. Fiz muitas anotações, e se você tiver o desejo de assistir, está entre as gravações das pregações desta casa. Eu anotei muitas das suas falas, mas eu quero compartilhar 3 citações desta pregação com vocês. Primeiro, o nosso maior problema não é o pecado que nos rodeia ou que está no outro, mas o pecado que habita dentro de cada um de nós. Por isso, o maior problema de Jonas não é o pecado dos ninivitas. Assim como o nosso maior problema não é o pecado daquele que está perto de nós, daquele que está nos importunando ou daquele que está nos incomodando de alguma forma. O nosso maior problema é o pecado que habita dentro de nós. Esse sim, não é o erro do outro que me impede de amá-lo, é o meu pecado que me impede de amá-lo. O que nos impede de amar aquele que Deus deseja que nós amemos, não é o mau comportamento do outro, mas o mal que habita dentro de cada um de nós. Segunda citação: é possível ser uma pessoa de Deus e ter uma enfermidade na alma. Assim como Jonas, homem de Deus, profeta do Senhor, mas ele tinha ódio em seu coração e Deus desejava curá-lo. Não era Nínive que precisava de Jonas, até porque Deus poderia levantar uma outra pessoa, talvez com as vísceras menos inflamadas, para levar até lá aquele povo que fosse evangelizá-los, talvez de uma maneira não tão reticente. Mas era Jonas que precisava de Nínive para que ele fosse curado. Quando Deus nos pede para amarmos alguém que nós não queremos, é porque no processo Ele deseja nos curar, no processo Ele deseja nos aperfeiçoar. Mas logo Nínive, logo aquela mulher samaritana, logo a samaritana, logo fulano, logo cicrano. Depois que Jonas anunciou aquilo que Deus tinha lhe ordenado, e ele fez isso de uma maneira muito mal feita. Na pregação o Everett fala isso com mais detalhes, mas para resumir, depois que Jonas fez o que Deus tinha falado para ele fazer muito mal e porcamente,
Obedecendo, mas deixando bem clara a sua má vontade, Deus questionou a Jonas se ele tinha razão de ser em relação a toda aquela ira. Quantas vezes a gente fez isso já na vida? Eu vou, mas é só porque Deus está mandando, porque eu não queria ir. Aí vai obedecer a Deus. Se não precisasse ser submissa, se não precisasse ter domínio próprio sobre as palavras, se não precisasse amar quando aquela pessoa não quer ser amável. Quantas vezes é muito a contragosto que nós obedecemos a Deus? E a gente fala assim, eu vou obedecer, mas é só porque o Senhor está falando. Porque se dependesse de mim, é verdade, se dependesse de mim, dentro do meu coração, o que eu tenho é uma natureza desobediente. Às vezes, a gente é bem topetudo com Deus, e que bom que Deus é ótimo em fazer baixar os nossos topetes. Deus chega para Jonas lá no 4º capítulo, no final já do livro, e faz crescer uma planta sobre a sua cabeça, e aquela planta traz para ele aquela sombrinha gostosa, porque ele também estava debaixo de um calor intenso, ele também estava debaixo de uma pressão daquele calor e fazendo algo ali muito a contragosto. Com má vontade ele tinha feito aquilo que o Senhor tinha pedido que ele fizesse. E quando chega lá naquele final, Deus faz crescer a planta e no mesmo dia também a planta morre. Logo depois a planta morre e Jonas começa a reclamar. E Jonas começa a murmurar. E então, Deus vendo esta pira emocional descendente de Jonas, chega e questiona e fala assim, Jonas, tem razão de ser essa sua ira? E Jonas responde e fala assim, tem razão até a morte. Eu poderia morrer dentro daquilo que eu tenho como certo, dentro daquilo que eu tenho como razão. Jonas precisava superar a sua dor, precisava superar as suas emoções que o estavam dominando. E Deus estava usando Nínive para mostrar para Jonas a condição, o estado do seu coração. E isso nos leva à terceira citação. Enfermidade na alma não se resolve com remédio. Enfermidade na alma se resolve com quebrantamento. Se você já chegou a ponto de odiar alguém que o Senhor pediu para você amar, e você não tem conseguido fazê-lo, saiba que, a não ser que você se renda e se quebrante aos pés do Senhor, você não vai conseguir. Houve uma pessoa na minha vida a quem eu odiei, e o verbo é esse mesmo, por mais terrível que seja, porque ódio é aversão. E eu odiei essa pessoa por muitos motivos, e um dos motivos foi porque essa pessoa, quando meu pai teve uma derrocada financeira, e estava próximo da data do meu casamento, Evert e eu íamos nos casar, meu pai estava passando por uma derrocada financeira, e esta pessoa chegou para os meus sogros e falou que eu estava me casando por dinheiro. Tinha quase 8 anos já de namoro, entre outras coisas. Então foi muito doloroso para mim amar e não odiar, porque não é só não amar, não odiar, é amar, é se importar. Foi um processo difícil para que eu me livrasse disso, amar sem ranço e amar sem mágoa, porque no final das contas, ainda que a pessoa tivesse dado motivos, era o meu coração que estava doente, e por isso eu precisava ser quebrantada pelo Senhor. Quando a gente vai para os versículos 10 e 11 de Jonas no capítulo 4, Deus faz Jonas refletir sobre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Passageiro, uma planta que cresceu e morreu sem Jonas ter plantado, sem Jonas ter cuidado, e da qual ele gostava somente porque ele favoreceu por um tempo, por aquela sombrinha que ela ofereceu para ele. E aí Deus fala aquilo que é eterno. 120 mil pessoas em uma cidade que não tem discernimento. Daniela, você está odiando por algo que é passageiro, por algo que é temporário, ao invés de você considerar a eternidade. O que é isso?
comparado com toda a eternidade. Uma coisa é quando nós pegamos uma atitude e comparamos com a nossa expectativa de vida, 70, 80, 90, 100 anos. Uma outra coisa é quando nós pegamos esta mesma circunstância, essa mesma situação, e a comparamos com toda a eternidade, almas, vidas para Deus. Como que eu poderia ter coragem de olhar para Deus, sabendo que Ele estava enxergando exatamente o ódio que eu estava nutrindo no meu coração? E foi somente por causa da graça de Deus, me ensinando a temê-lo, e me ensinando a considerar e me comportar de acordo com aquilo que é eterno, e não de acordo com aquilo que é passageiro, que eu pude superar as minhas emoções em relação a tal pessoa, e vir de verdade a amá-la e a me importar com ela. Dani, essas emoções são terrenas, elas são passageiras. Essa indignação e essa dor não são para sempre, mas a vida é eterna. Jonas tinha motivos para odiar os ninivitas. E Jesus, como homem judeu, também tinha motivos para odiar os samaritanos. Agora, Jesus, Deus, tinha motivos para nos odiar, mas escolheu nos amar. Qual dos nossos argumentos poderia se sustentar diante de tão imenso amor? E se você deseja ser curado desse ódio e dessas emoções que lhe atormentam, que você reconhece talvez aí no seu coração, que são indignas do Espírito que habita em você, e que talvez você não consiga nem verbalizar e tenha vergonha até de admitir, ame o seu inimigo, ame aquele que você não gosta, considerando essa ação não de acordo com a sua história ou preferência, mas considerando essa ação em vista da eternidade. Jonas, troque o seu ódio terreno pela minha eternidade. Não viva de acordo com as suas emoções, mas de acordo com o meu espírito. E isso será cura para a sua alma. Isso será cura, restauração para o seu coração. E é isso que Jesus está falando aqui. A satisfação da água desse poço é temporária. Daqui a pouco você vai ter sede novamente, mas se você beber da água que eu lhe der, então você terá rios de água viva fluindo de dentro do seu interior. Troque essa água passageira, que parece que está matando a sua sede, mas não está. Troque essa água passageira pelas fontes de vida eterna, pelas fontes de água viva. Era essa a proposta de Jesus, de Deus para Jonas, e a mesma proposta de Jesus para a mulher samaritana. Quando a gente chega nos versículos 13 e 14, diz assim, João 4, 13 e 14, e não fechem a Bíblia. Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus usa aquilo que é mais essencial para a manutenção da vida biológica, para ensinar algo que é eterno. No contexto do Oriente Médio, a água era escassa, e assim como é no mundo todo, vital para se viver, para a sobrevivência. Então, quem tinha uma fonte de água, tinha também segurança e tinha também esperança. Vida eterna, aqui no original em grego, é zoe aiones, que não é apenas uma duração extensa de vida, ou uma duração infinita de vida, mas uma qualidade de vida abundante em Deus. A água viva é o Espírito Santo. Deus deixa isso bem claro em João, no capítulo 7, versículos 38 e 39. É o Espírito Santo que vem habitar no crente e o transforma numa fonte de vida para as outras pessoas. Às vezes a gente pode tentar matar a nossa sede com coisas passageiras,
como relacionamentos, como prazeres, como dinheiro, como reputação, como status, como fama, como aparência. Mas todas essas fontes secam. Todas essas fontes em algum momento secam. E será que nós temos vivido frustrados, com a garganta seca e o copo vazio, ou nós temos verdadeiramente desfrutado da vida abundante? Tudo isso que é passageiro é cisterna rota, é poço que vai secar. Gente desidratada vive assim. Gente desidratada vive cansada, vive sem energia, às vezes fala até coisas desconexas, pode ter até vertigens, não enxerga, não discerne a realidade, o coração fica acelerado e os olhinhos ficam lá no fundo. Já viu como fica uma pessoa desidratada? E as nossas almas? Hidratadas ou desidratadas? E a maneira como nós nos relacionamos justamente com os não amáveis, com os samaritanos, revela como nós estamos, a condição do nosso coração. E não é sobre eles, porque é tudo entre nós e Deus. E é incrível como Deus nos conduz tantas vezes a situações difíceis e desagradáveis com o propósito de expor o nosso coração. Na secura do deserto, sob sol do meio-dia, sol a pino, o nosso coração sai pela boca. O texto de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, diz assim: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus nos leva para o deserto. Foi Ele que levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado também por Satanás. Deus nos humilha e Ele nos prova para expor o nosso coração. Expor para Deus? Não. Ele já sabe como é que é o nosso coração, Ele já enxerga o nosso coração. Deus, na sua misericórdia, nos humilha e nos prova, a fim de que nós possamos enxergar o nosso próprio coração, porque a gente tem mania de se iludir, de se enganar, achando que a gente não é tão mal assim. A gente é tolerante com os nossos próprios pecados, nós somos tolerantes, nós somos condescendentes com os nossos erros, com as nossas falhas. Aí quando a gente faz alguma coisa, a gente fica, como é que eu pude falar aquilo? Como é que eu pude ter uma atitude dessa? E a gente se surpreende consigo. A gente nunca surpreendeu Deus, mas a gente se surpreende com nós mesmos. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Como é que eu falei um negócio desse? Irmãos, o nosso coração é enganoso, e é por isso que Deus faz questão de mostrá-lo para a gente, para nos desprezar? Não, para fazer aquilo que Ele fez com a mulher samaritana, para nos acolher, para nos dar a oportunidade do arrependimento. Você está vendo isso que você falou? Você não falou porque você estava num momento de raiva, você falou porque é isso daí que tem dentro do teu coração. Eu falei porque fulano me deixou nervoso. Não coloca fulano aqui dentro. Você pecou porque você é pecador. Não é culpa do fulano, ainda que ele tenha errado com você. Eu fiz aquilo que eu não devia, mas você vê o que você me faz fazer? Gente, olha essa frase. Você vê o que você me faz fazer? Olha só o que você me fez falar. Olha só o que você me fez fazer. A gente ainda fica terceirizando a responsabilidade das nossas atitudes e das nossas palavras. Deus nos mostra as nossas, nesse momento de sol a pino, de pressão, faz o nosso coração sair pela boca justamente para que a gente se enxergue, para que a gente possa se arrepender. No versículo 16 e 18 de João, no capítulo 4, diz assim, 16 a 18,
Pediu-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Irmãos, Jesus não passa pano para os nossos pecados, porque Ele sabe que somente a verdade pode nos libertar. É por isso que, se tem uma coisa que Jesus faz quando nós nos assentamos para ouvi-lo, é nos dizer a verdade a nosso respeito, verdadeiramente quem nós somos. Cristo não mascara pecados, Ele os expõe para que haja oportunidade de redenção, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa chorar por causa disso. A graça, ela não ignora feridas, assim como também a graça não ignora pecados. A graça cura feridas e a graça expõe os pecados. A pessoa com quem Jesus estava dialogando era uma mulher que já tinha vivido com 5 homens, e aquele com quem ela estava agora vivendo também não era o seu esposo. É como se a mulher samaritana estivesse tendo uma experiência com o versículo de João, no capítulo 1, no versículo 14. A palavra se fez carne, Jesus encarnou, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como sendo a glória do unigênito de Deus, e esta glória era cheia de graça e verdade. Ele estava conversando com a glória de Deus encarnada, que é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ela está recebendo seu favor, sua graça, enquanto também está sendo confrontada com a verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é graça e verdade. Se for só graça, sem a verdade, pode pender para a libertinagem. E se for somente verdade, sem a graça, pode pender para o legalismo. No grego, a palavra para a verdade é aletheia. Eu tinha uma amiga que eu lembro com muito carinho dela, que se chamava aletheia. Em grego significa verdade, uma verdade que é revelada, uma verdade que não usa máscaras. Sentar-se ao poço com o mestre Galileu, sob o sol escaldante do meio-dia, no seu momento de maior vulnerabilidade, é encontrar-se com a glória de Deus, e ela nos diz assim: eu sei quem você é, morto em seus delitos e pecados, e ainda assim, eu estou aqui para lhe oferecer vida, então, se arrependa. A gente precisa parar de resistir ao Espírito Santo. Quais as áreas da nossa vida estão desidratadas, deformando a nossa alma, deformando o nosso comportamento, porque a gente insiste nas máscaras, porque a gente insiste em se esconder das pessoas, a gente insiste em se esconder de Deus, por vergonha, por medo, por insegurança, por rejeição, e a gente prefere o sol do meio-dia, na nossa moleira, aquela pressão toda, do que se expor, do que consertar os nossos caminhos. O que vão pensar de mim quando souberem que como eu serei aceita se souberem que Jesus tocou no ponto mais nevrálgico, no ponto mais sensível daquela mulher, motivo de escândalo, de desprezo e de exclusão. Só que Jesus não está condenando aquela mulher, presta atenção, que em todo o tempo, Jesus a está acolhendo. Talvez você tenha sido rejeitado em algum momento, quando a verdade a seu respeito veio à tona, mas Jesus não é assim. Ele é eterno, Ele é gentil, Ele é manso e humilde, e além do mais, o que nós poderíamos esconder dele a respeito de nós mesmos? Existe alguém que pode se esconder de Deus? Então, nos rendamos a Ele.
nos versículos 19 e 20, nesse ponto da narrativa, a gente percebe que essa mulher já está rendida às palavras de Jesus. E aí ela faz um comentário inusitado. Eles estão ali conversando sobre a história dela, Jesus a está conduzindo, mas nesse momento ela faz uma pergunta para Jesus, que parece que não tem muito a ver com a condução do conteúdo do diálogo até então. Nos versículos 19 e 20 diz assim: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que motivo será que nessa altura ela revela aquilo que parece ser mais uma consideração teológica? Jesus acabou de revelar a verdade sobre toda a sua vida, acabou de lhe falar sobre a sua história, acabou de falar a respeito da sua miséria. Então, o que tem a ver desejar saber qual é o lugar certo da adoração? Porque já é verdade, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam em Jerusalém. Quando você é humilhado pelo Senhor e exposto à verdade, e é acolhido miserável pela sua graça, o que é que lhe resta senão adorar? Depois que Jesus me acolheu, naquele sol de meio-dia, falando da verdade a respeito da minha vida, sabedor da minha miséria, mas me acolheu, o que me resta senão adorá-lo? Ela tinha um desejo genuíno de adorar a Deus por aquilo que tinha lhe acontecido, ainda que ela ainda estivesse um pouco na ignorância, porque no versículo 22, Jesus vai falar a respeito dos samaritanos: vós adorais aquilo que vós não conheceis. Então Jesus ensina que a salvação vem dos judeus, mas não somente isso. Jesus explica para aquela mulher que a adoração não reconhece limites geográficos, e que aquilo que o Pai deseja são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a nova aliança inaugura um culto que é universal, descentralizado e acessível a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe algum lugar do relevo mundial, em qualquer era da humanidade, onde Deus não está ou não possa ser adorado? Até na barriga do peixe, Jonas teve a oportunidade de fazê-lo. Houve uma vez que eu tive a oportunidade de aconselhar uma mulher que estava em depressão profunda, já tinha bastante tempo. E no momento em que eu estava conversando com ela, houve um momento em que Deus perguntou para mim: o que é uma depressão? E eu comecei a conjecturar e falar com Deus e falar: Senhor, essa sensação de impotência, essa tristeza profunda. E o Espírito Santo falou assim: Daniela, você é professora de português, você não é psicóloga, o que é uma depressão? Eu falei: Deus, é um buraco. E então Jesus falou assim: existe algum lugar da geografia do mundo onde eu não esteja? E logo eu me lembrei do Salmo 139, que diz que ainda que nós fizéssemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Alguém que está no buraco pode me adorar. Eu não sei onde você está. Quem sabe lidando com uma profunda depressão, passando por algum vale ou mesmo em lugares altos, montes, planaltos e assim por diante. Não existem obstáculos para a adoração a Deus. A única coisa que impedia aquela mulher de adorar era porque até então ela era escrava do pecado, mas uma vez que ela confessou a Jesus, ela era livre para fazê-lo. E se você está em pecado, não estou falando se você é pecador, porque ninguém escapa disso. Mas se você está em pecado ativo contra Deus, peça perdão para Ele. Se renda. Abandone esse caminho que você está escolhendo. E se reconcilie com Jesus e seja livre para adorá-lo.
Aí você vai adorá-lo no chuveiro, na praia, no carro, em casa, na escola, no trabalho, no luto, no sofrimento, na dor, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, porque a adoração ao Senhor não tem obstáculos. Aí no versículo 24, Jesus segue dando para esta mulher a sua aula de adoração, mas agora ele vai falar da realidade da adoração. No versículo 24, Jesus diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Deus é espírito, os seus adoradores o adoram em espírito, ou seja, Deus somente pode ser adorado por aqueles que comungam da mesma realidade que Ele, realidade espiritual. O homem natural não pode adorar a Deus. Aquele que não nasceu de novo não pode adorar a Deus, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, conforme o texto de Mateus 22:32. Quem nasceu de novo não morre eternamente, mas é transformado. A sepultura não pode louvar a Deus. Só os vivos, só os que nasceram de novo, só os que foram vivificados pelo Espírito Santo. Por isso a adoração é feita por aqueles que nasceram novamente, os que creem, aqueles que são homens espirituais e que portanto compartilham da mesma essência e da mesma natureza de Deus. Ele é espírito, eu também sou espiritual, portanto eu posso adorá-lo. Todo aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo no seu coração, como seu Senhor e Salvador, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, seja de qual raça for, seja qual for a sua ascendência, todo aquele que nasceu de novo, pode adorar a Jesus Cristo, Deus de vivos. A missionária Bugra, eu não sei quantos se lembram dela, mas ela esteve conosco em nossa igreja por 2 vezes, mas quando a igreja era lá na Avenida das Américas, e ela tinha um ministério bastante peculiar. O Senhor já a levou, mas ela tinha como missão evangelizar e falar do amor de Deus na UTI da infectologia do Hospital Nereu Ramos de Florianópolis. Então, ela falava do amor de Deus para aqueles que estavam desenganados na área de infectologia deste hospital. E lá é um lugar que quando você entra, você não pode chegar com profusão, anunciando, falando em voz alta ou coisa assim. Existe toda uma ética que é necessária ali e regras a serem seguidas. Então, ela não podia falar alto, ela não podia anunciar num microfone. Quando ela entrava na UTI do Hospital Nereu Ramos, ela ia de leito em leito, no ouvido de cada um daqueles que estavam ali deitados, ligados aos aparelhos, conectados por eletrodos, com fios, com cânulas de alimentação e assim por diante. Todos eles já tinham praticamente sido desenganados pela ciência. Ela entrava, ela nos contou isso, ela entrava ali e ela ia de cama em cama e ela cantava no ouvido de cada um, baixinho, falava do amor de Deus e cantava ao ouvido de cada um daqueles acamados. E ela nos contou a respeito de uma experiência que ela teve, em que um homem se converteu. E ele estava de verdade no seu fim, e quando ele se converteu, ele manifestou para a Bugra falando assim: eu gostaria de saber qual seria a sensação de eu receber as águas do batismo. Muito tempo já naquela cama, malmente banho ele podia tomar. E então ela conversou com a equipe médica e recebeu a autorização
Ela pegou fraldas esterilizadas, água pura, encharcou aquelas fraldas e cobriu o corpo daquele homem. E dessa maneira ele foi batizado. No dia seguinte ele faleceu. Não vou entrar no mérito se foi por imersão ou se foi por aspersão. Mas o que acontece é que a adoração não reconhece limites geográficos. A adoração reconhece a grandeza e a majestade daquele que é digno de receber toda a adoração. Onde existir um Filho de Deus, aí existe adoração. Os adoradores também adoram ao Pai em verdade. Aqueles que o adoram em verdade, aletheia, são aqueles que o adoram em conformidade com quem Ele é, de acordo com a sua palavra, tendo as suas vidas transformadas em todas as áreas, de acordo com a verdade de Deus. O templo era o lugar da adoração no Antigo Testamento, e ele foi construído milimetricamente de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, como deveriam ser as paredes, os adornos, os utensílios, os materiais, as medidas, tudo foi determinado por Deus, porque Deus determina a maneira como Ele deseja ser adorado. Esse templo precisa ser edificado de acordo com os padrões de Deus também, de acordo com aquilo que Ele determinou, de acordo com a sua verdade, não aquilo que o fulano disse, que o influencer falou, não aquilo que os entendidos impõem, mas adorar a Deus em verdade é ser moldado pela sua palavra a despeito de contexto, conjuntura, raça, gênero ou idade. Adoração implica em ser espiritual, e isso fala de novo nascimento. Adoração implica em verdade, e isso fala de santificação como ato contínuo, não apenas no momento em que nós recebemos a revelação de Jesus Cristo e fomos salvos. A nossa adoração é baseada nesta intimidade com Deus. Quando chega nos versículos 25 e 26, essa narrativa é esplêndida. A mulher ouve tudo aquilo de Jesus e ela fala assim: eu sei que um dia o Messias virá, e quando ele vier, ele vai nos ensinar a respeito de todas estas coisas. E esse é o ponto mais alto da narrativa, porque Jesus se revela a ela. Ele fala: sou eu, o Messias, esse que vos fala. E quando ele diz sou eu, ele está remontando a Êxodo no capítulo 3, quando Deus falou com Moisés e se revelou a ele falando: sou eu, ou eu sou esse que vos fala. Nos contextos judaicos, principalmente, Jesus evitava falar a respeito da sua própria identidade de uma maneira tão explícita, ou tão direta, ou tão aberta, mas diante desta mulher marginalizada, ele fala explicitamente: eu sou esse que vos fala. Quem é Jesus para nós? Esse Messias distante, que em algum momento a gente sabe que voltará? Ou é o Deus presente, o eu sou, hoje, nas nossas vidas, e faz toda a diferença isso aqui, para o desenvolvimento da nossa fé. E o nosso comportamento diário manifesta se Jesus veio para mim ou não, se o Messias disse para mim, sou eu ou não. Ele ainda virá para você, ou ele já é uma realidade na sua vida? É com Ele que você convive todos os dias. Relacionar-se com o eu sou, com o Deus que já veio e é presente, transforma toda a nossa adoração. Nós não adoramos como uma expectativa. Nós sabemos que Ele virá, que Ele voltará. Mas nós o adoramos como socorro bem presente, como Deus que é, como uma realidade que nós vivemos.
E por fim, a conversa que aquela mulher teve com Jesus, está lá descrito dos versículos 28 até o 30. Impactou a cidade toda. Primeiro, aquela mulher não se expunha, andava às escondidas, preferia não socializar com ninguém para evitar constrangimentos, vivia nas sombras, não falava abertamente da sua vida com ninguém porque ela tinha vergonha e não queria saber de escândalos. Mas agora, após ela ter conversado com Jesus, ela fala abertamente daquilo que a constrangia e a aprisionava, e hoje não mais. Porque conversar com Jesus muda o nosso testemunho, não é verdade? O que antes era motivo de desonra, e de vergonha, e de humilhação, e de opróbrio, e de rejeição, veio a ser motivo de glória e de honra ao Senhor. Jesus a libertou e por isso ela era livre, então ela podia falar. Quando os rios de água viva passam a fluir de dentro de nós, quando o Espírito Santo passa a jorrar nos nossos corações, nossas vidas são transformadas, nossos testemunhos são mudados, porque aquele que mentia não mente mais, antes fala a verdade. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha e ajuda a sustentar o outro. Aquilo que fazia e que não deveria fazer, já não faz mais. Jesus Cristo faz tudo novo. Ele muda as nossas histórias de vergonha, de fracasso, de opróbrio, em glória para si mesmo, e por isso, louvado seja o seu santo nome. Duas pontuações que ainda vale a pena destacar sobre a fala desta mulher lá na cidade. Quando ela chega lá, volta lá correndo, no versículo 29, ela diz assim: vide e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não seria esse o Cristo? Vinde e vede. Você percebe que não existe uma retórica rebuscada aqui, não é uma fala sofisticada, ela tinha só um testemunho para contar. Porque cada filho de Deus precisa ter a sua própria experiência com o novo nascimento, com o ser encontrado. Cada um de nós precisa ser impactado pela revelação pessoal de Jesus assentado naquele poço. Essa experiência é pessoal e é intransferível. É isso que acontece nos nossos corações. Ele escolhe o lugar, Ele escolhe o momento, a iniciativa pertence a Ele, porque Ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação. E se você nunca teve essa experiência de receber a revelação de Jesus no seu coração, peça. Vinde e vede. Isso faz a gente se lembrar também de João, no capítulo 1, versículo 46, quando Filipe, depois de ter se encontrado com Jesus, ele vai buscar Natanael, que está lá debaixo da árvore, e ele fala assim: encontrei o Messias. E Natanael começa a querer falar alguma coisa ali, e fala assim: vem e vê. Filipe fala para Natanael: vem e vê, venha e veja, porque é necessário que você tenha uma experiência pessoal de conhecer o Messias. A igreja é um corpo, mas o convite é pessoal. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Uai, ela não sabia? Numa primeira leitura, a gente pode imaginar que ela estivesse falando da capacidade de Jesus de adivinhar sobre a vida dela, mas existiam naquela época prognosticadores, existiam videntes também, que podiam pressagiar sobre a sua vida. O sentido aqui é muito mais profundo, porque ela sabia muito bem aquilo que ela fazia. Ela ia por quê? Buscar água de um poço no horário que ninguém ia. Ela chega a pensar que Jesus Cristo é um profeta. Mas profecia não é adivinhação. Profetizar é anunciar a palavra ou confrontar com a verdade bíblica. A questão é que Jesus a convenceu da verdade, de que ela precisava se arrepender e de que aquilo que ela já sabia que ela fazia ofendia ao Senhor. O convite de Jesus não é para a gente se comparar com os outros. O convite de Jesus é para a gente se comparar com Ele, vertical. Porque não é o outro a referência.
Jesus Cristo é o gabarito. Jesus Cristo é o gabarito. E quando nós nos encontramos com o gabarito, nós enxergamos toda a nossa miséria. E ao mesmo tempo, nós sabemos que nós somos as pessoas mais amadas do mundo inteiro. Por causa da sua morte, toda a sua santidade, toda a sua justiça nos foi outorgada. E naquele dia, e esse dia virá, dia com letra maiúscula, quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor, que bom que será estarmos diante dEle, e Ele falará assim: gabaritou, pode entrar. Gabaritou, pode entrar. Gabaritou, pode entrar. Gabaritou. Não existe experiência mais terrível e mais maravilhosa, do que se assentar ao poço para conversar com o Eu Sou, e ouvi-lo dizer sobre quem nós somos. Uma das coisas mais terríveis e maravilhosas foi quando Deus falou: Daniela, que arrogância tua. Quem sabe se é isso que você precisa neste dia? Agostinho de Hipona disse assim: feriste-me com a sua palavra e eu te amei. Esse amor que fala a verdade, esse amor que expõe as nossas vísceras, esse amor que conhece as nossas entranhas e que faz a gente amar mais do que a gente imaginava que a gente poderia. Isso é amor de salvação. E quem sabe se neste dia o que você precisa é que Ele lhe diga a verdade a respeito de quem você é: arrogante, mentiroso, hipócrita, fofoqueiro, invejosa, rancorosa, metido, assassino, ladrão, corrupto. Daniela, que arrogância! E ao mesmo tempo Ele fala: eu sou o Messias, e por isso eu posso te acolher. Quem sabe se então a paixão que existe dentro de você volte a ser inflamada, ou se acenda pela primeira vez e você saia declarando para os 4 cantos deste mundo a respeito do amor que lhe encontrou. Aquela mulher estava no seu 6º homem, número de homem mesmo, número de imperfeição, número do dia em que Adão foi criado, 6º dia. Mas quando ela se encontrou com o 7º homem, o homem da plenitude, o homem da perfeição, ela nunca mais precisou mendigar amor. Plenamente satisfeita em Cristo, ela nunca mais precisou se submeter a nenhuma outra escravidão. E toda a sua alma sequiosa foi irrigada de tal maneira que rios de água viva passaram a fluir de dentro do seu interior, e ela veio a ser fonte de água para as outras pessoas.